Programa em Foco no ar para você aqui na tela da Rede Premium TV, o seu programa em Foco de hoje sempre trazendo um esclarecimento e um assunto pontual para o seu dia a dia. Estamos aqui com um assunto não menos importante para você hoje, em continuidade com um assunto que você já viu, que é a questão de direito condominial. Trouxemos aqui no nosso programa anteriormente o Dr. Anderson Machado, que falou para a gente das variadas formas de se gerir um condomínio. Nos trouxe dicas valiosas a respeito da convivência dentro desses condomínios e existem certas regras que devem ser seguidas para que todos possam ter uma convivência harmônica. Então, para isso, trouxemos novamente o Dr. Anderson e também a Doane, que vai falar conosco daqui a pouquinho a respeito destes assuntos. Hoje, o Dr. Anderson Machado está aqui conosco, ele que é advogado, consultor jurídico, também palestrante, especialista em direito condominial e vai falar sobre a Assembleia Condominial. Doutor Anderson, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Em Foco. Olha, é um prazer novamente estar aqui, Henrique. É sempre uma alegria poder trazer informações nessa área de condomínio, né? São muitas as dúvidas, são muitos questionamentos e é uma alegria grande poder contribuir isso com os telespectadores aí. Sem sombra de dúvidas. Então, hoje o assunto é sobre a Assembleia, né? Assembleia, temos muito a falar de Assembleia, né? É o grande problema dos síndicos aí, chama-se Assembleia, né? Eu acho que o público não imagina, né, o quão delicado é o tema, a quantidade de detalhes que tem esse assunto para você fazer um estatuto condominial, né? Para você gerir da forma adequada, de forma que todos possam ter ali uma boa convivência dentro de algumas regras que precisam ser zeladas. Né, é verdade. A Assembleia ela tem forma de convocação, forma de condução, forma de publicação de ata, que a gente vai falar e trazer essas informações para vocês, para que não gere discussões no judiciário ou até mesmo uma impugnação, que isso só faz gerar desgastes no condomínio. Por isso que uma orientação de como proceder, como fazer, é sempre importante. Sem dúvida. E existem muitos tipos de assembleia? Existem muitas diferenças ou ela é padronizada? Tem. Conforme o Código Civil traz, a gente tem tipos de assembleia, né? Então, a assembleia, a primeira a gente trata muito, que é que pode acontecer cotidianamente no condomínio, pode ser convocada a qualquer tempo pelo síndico, ou, se for o caso, por um quarto dos moradores, que representa 25%. E nós chamamos de Assembleia Geral Extraordinária, né? Essa discute vários temas, questões de obras, questões de garagem, questões de animais, então são temas mais abrangentes, né? E pode ser convocada a qualquer momento. Existe a Assembleia Geral, que é a segunda, ordinária, na qual o Código Civil pede que se ocorra pelo menos uma vez ao ano, né? E aí vai se tratar sobre prestação de contas, previsão orçamentária, e aí normalmente nessa Assembleia é onde o síndico, o subsíndico, os conselheiros são eleitos, né? Então ocorre muito nessa Assembleia. E tem uma outra, aliás, tem uma Assembleia também que chama a AGESP, que é uma Assembleia Geral Especial. Essa também é muito difícil que ela ocorra, normalmente quando há uma alienação, por exemplo, de algum imóvel no condomínio, como teve na época, né, no caso da Incol e outras empresas, né, que os condomínios criaram associações para terminarem as unidades, os condomínios depois adquiriram os imóveis e precisavam vender, alienar. E aí é através dessa assembleia chamada AGESP que a gente convoca e delibera determinados assuntos, né? Uhum. E a Assembleia Geral de Instalação, que é uma assembleia quando a gente chama, ela tem um caráter de uma Assembleia Geral ordinária, porém ela é de instalação, né? Quando a construtora normalmente entrega o condomínio, a primeira assembleia do condomínio, ela também tem requisitos formais e legais para a sua condução. Muito bem. E existem horários, pré-determinações específicas para que elas possam acontecer? Bem, o horário não tem regra por lei. O horário vai muito de acordo com a administração do condomínio, né? A gente sempre pede que faça uma assembleia dentro dos critérios legais, né, que as pessoas possam participar, né? Uhum. Eu tive um caso que eu relato interessante, porque tem síndico que não gosta de fazer assembleia. Isso é um problema, né? Porque a assembleia é a hora que o síndico coloca a cara para a comunidade, a hora que ele apresenta as propostas, discute os problemas, traz soluções. E a gente percebe que muitos síndicos querem que a participação, quanto menor, menos discussões terá. E isso realmente gera um problema. O síndico está ali para realmente conduzir administrativamente
o condomínio. Então ele deve realmente convocar, de uma forma que possam todos ou a maioria participar. Por isso que normalmente pode ser feito um pleito através de uma pesquisa para saber qual é o melhor horário naquele condomínio, para que a Assembleia realmente seja devidamente convocada. Sem dúvida. E quando a gente fala de uma reunião entre condôminos, onde todos aqueles podem participar, né? Ou de repente, se a gente está falando de uma organização empresarial, onde todos os envolvidos nesta estrutura estão ali para ouvir as propostas, dar os seus palpites para melhorias, surgem, sem sombra de dúvidas, as discordâncias. Na sua opinião, doutor, qual a maior dificuldade? A gente tem dificuldades mais no ramo pessoa jurídica ou ali naquele condomínio residencial, onde é proposta ali uma reforma, alguns não querem que aumente o preço do condomínio? Aonde a gente encontra mais problemas nessas assembleias? Henrique, de uma forma geral, nos condomínios residenciais, né? Porque os condomínios comerciais são mais tranquilos, as pessoas ali estão com outro foco, que normalmente são as empresas, né, onde trabalham, e a residência não. A residência tem muitas questões pormenores, né, que realmente geram calorosas discussões na Assembleia. Questões de animais, questões de garagem, barulho, dentre outras, né, questão de problemas com o vizinho de uma forma geral. Então, realmente os condomínios do tipo residenciais, eles trazem uma problemática muito maior e mais complexa no dia a dia do condomínio. Sem dúvida, até mesmo porque acredito que a pessoa que está ali gerindo um negócio, elas mais ou menos têm um objetivo parecido, né? Que é o progresso daquela identidade empresarial, busca o lucro. E quando você trata de famílias, cada uma pensa de uma forma, cada pessoa tem a sua cultura, o seu entendimento e causa esses conflitos. Exatamente. Né? Às vezes o que é prioridade para um condomínio que mora ali não é para outro, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de malhar, gosta de academia, ele vai sempre priorizar o lado dele, de que a academia seja reformada, tenha equipamentos novos, né? Outro caso de um morador que tenha mais filhos, já vai procurar ver uma questão de parquinho. Então cada um tem seus interesses na área condominial, né? E aí é onde geram realmente os conflitos, e normalmente eles são deliberados em assembleia. Porque são justamente esses conflitos, porque condomínio gera lucro. Então, tudo que é arrecadado em condomínio, ele é se pagar ou se investir no próprio condomínio. E aí as pessoas querem que invista em determinados pontos que para ela vai ser mais interessante, né? Ou seja, onde realmente vai trazer para ela um benefício maior. Sem dúvida. E quando a gente fala de assembleia, automaticamente também tem aquela questão do edital de convocação. Como que funciona o edital? Tem que ser muito bem observado, porque o edital de convocação é o primeiro ato dentro de uma assembleia para se chamar uma assembleia, né? Então, existem critérios legais que devem ser devidamente observados na convenção do condomínio, dentre eles o prazo para a convocação dessa assembleia, né, que normalmente o prazo se estabelece em torno de 8 dias. Então, ou seja, o síndico não pode chamar uma assembleia com um prazo menor do que esse, né? Tem que se observar, a não ser se a convenção traga uma questão emergencial, que possa convocar em 48 ou 72 horas. Mas isso tem que estar bem estipulado em convenção. E aí, dentro desse prazo de convocação, é que realmente a assembleia pode, depois desses 8 dias, normalmente ocorrer. Pode ser 10, pode ser 15, isso é convencionado, né? Cada um traz sua regra. Segundo ponto importante é que todos os condôminos devem e têm que ser convocados, sob pena, segundo a lei, que se um não for convocado, ele pode inclusive pedir a impugnação dessa assembleia, porque ele realmente tem que saber. E isso é um problema, porque muitos condomínios aí, principalmente que trabalham muito com locação, não conhecem o condômino, que a gente chama de condômino é o proprietário. Então muitos locadores, até porque moram no edifício, serão convocados, porém o proprietário, por não morar no edifício, pode ser que ele não seja convocado. E isso pode gerar um questionamento, dependendo do tipo de deliberação. Quando há, por exemplo, aumento de taxa ordinária, questão de taxa extra, né? O proprietário ele tem que ser devidamente informado. Então, o edital de convocação ele tem que seguir essas regras, tem que ser bem transparente, não colocar dúvidas quanto às questões que serão votadas, né? Há questões, às vezes, que falam assim, deliberação sobre a estrutura de um parque, ou seja, a deliberação gera-se interpretações. Mas aí é interessante que, se for votar algo, que coloque de forma clara, votação, né, para que a pessoa saiba que aquele item será votado. Nem sempre a assembleia é votação. Pode ser que uma assembleia seja convocada apenas para discussões de determinados assuntos. Então, por exemplo, se alguém questionar qual que é a importância desse edital de convocação, se a gente for sintetizar em pequenas palavras, o que seria, por exemplo, para você passar para esse condômino a importância desse documento? É importantíssimo. São as regras, a forma que ela vai ocorrer, o edital constitui o local que ela vai realmente acontecer, o horário que ela vai ter início.
Alguns condôminos colocam até horário de fim, mas isso aí depende muito se realmente são exigidas procurações. Algumas exigências dentro de bases legais podem estar no edital de convocação. Aliás, pode não, deve. Até mesmo procurações. Tem algumas procurações que são colocadas no rodapé do edital de convocação para que as pessoas que não puderem participar possam se fazer representar por alguma pessoa, algum condômino, e assim vai. Muito bom. Muito importante, né? Muito pontuais também essas dicas. E pegando esse gancho, eu queria saber se o doutor tem algumas dicas de atas de assembleia, né? Que são também parte deste acontecimento, ou dicas também na estruturação dessa assembleia que deve acontecer. É importante, né? Uma das coisas que tem que constar no edital, e isso na assembleia, é que as pautas não sejam muito longas, cansativas. Eu já tive casos de, quando eu participo de assembleia, de ter pautas de 8, 10 itens, e isso faz com que a assembleia demore muito. Eu já saí de assembleia, por exemplo, 2 da manhã, ela começando 8 horas. Então as pessoas não ficam, né? As pessoas trabalham no dia seguinte, então isso gera realmente que as pessoas não participem, porque se torna cansativo. Então existem diversos atrativos, né? Questões que podem ser colocadas, por exemplo, tem síndicos que colocam um café, uma água, um lanchinho, porque às vezes demora. Então são coisas que a gente pode tomar um certo cuidado para que possa realmente ouvir, né? Eu tive, por exemplo, de assembleia que foi feita um condomínio de 900 unidades, foi feita, por exemplo, numa quadra de esportes, e por ser uma quadra de esportes, no dia começou a chover. Ou seja, a assembleia teve que acabar no dia, foi interrompida, porque não se criou uma estrutura para receber os condôminos, né? Já tive assembleia, por exemplo, que foi convocada no dia de uma final de um jogo de futebol, que era uma seleção brasileira, e as pessoas não foram, né? Então, são cuidados que tem que ter premissas, né? As pessoas têm que estarem lá, poderem participar de uma forma que realmente possam ser conduzidas e assim poder trazer um retorno, seja ele a médio ou longo prazo para o condomínio. Então, esses cuidados devem ser tomados e devem ser bem observados. Saber a cultura, eu digo sempre, saber a cultura do condomínio. Qual é o melhor horário, como disse aqui no início do bloco, para a gente poder realmente ter um êxito. E em relação à ata, eu tenho que chamar a atenção um detalhe. A ata é o documento de que ocorreu, o que foi deliberado em assembleia. Então essa ata, muitos síndicos acham que o simples fato de levar uma ata ao cartório, ter um reconhecimento, um registro público, aí a gente acha que aquilo ali houve uma publicidade. Não, a ata da assembleia, ela tem um detalhe, ela tem que ser publicada e não só o registro em cartório. O registro em cartório serve para que aquele documento tenha fé pública, mas não é o suficiente para as pessoas saibam. Então, nós temos que passar essa ata para os moradores, para os condôminos, e um prazo que normalmente a convenção também estabelece. Esse prazo pode ser de 8 dias, 10 ou 15 dias, depende do que está na convenção. E se não houver a publicidade da ata, do que realmente aconteceu, a ata é tudo aquilo que aconteceu na Assembleia, que o secretário vai redigir a ata após a Assembleia. Tem o prazo para se publicar, senão ela também pode ser impugnada. Muito bem. Muito bom esclarecer essas dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, é algo que vem aí acrescentar, se não agora, em um futuro por onde a gente vai percorrer, a gente não sabe o que a gente vai assumir lá na frente, então independente da carreira que a gente esteja hoje, é muito importante estas dicas pontuais trazidas aqui pelo Dr. Anderson pra gente. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais este assunto para você na tela do Infoco.